E aí, galera, seguindo a sequência, da aula de organização dos Estados Nacionais, no nosso primeiro encontro, conversamos a respeito das motivações dos Estados, lembramos aí de vários temas como a questão da centralização do poder, da crise do século XIV, chamamos atenção para o avanço das práticas comerciais e em seguida falamos das características gerais dos Estados, falando aí do poder centralizado na mão do rei, unidade de pesos e medidas, falamos do apoio da nobreza, vários pontos aí que estiveram na nossa primeira aula. A aula de agora ela é dedicada a outro tema, seria os modelos dos Estados Nacionais clássicos, que se entende Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Quais foram, naqueles estados, os pontos centrais para a formação deles? O que chamou a atenção na transição Idade Média para a Idade Moderna, que normalmente aparece em suas provas, relacionado a cada um desses estados. Antes de a gente começar, apenas para lembrar, o Estado italiano e o Estado alemão só surgem no século XIX, tem a ver com as unificações que são analisadas em outras circunstâncias, não agora. Então, por isso, nosso olhar é Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Vamos começar pelo primeiro Estado nacional que surge, seria o Estado português. Portugal já dá o ar da sua existência ainda na Idade Média, no período de 1139. Coloca aqui, ó, formação de Portugal, Afonso Henrique. Eu fiz um mapinha aqui para ajudar a gente. Portugal fica na Península Ibérica, território que vai surgir Espanha e Portugal. E Portugal surge a partir de um desdobramento de um reino. Que reino seria esse? O Reino de Leão. Daqui a pouco eu vou falar com mais paciência para vocês, mas o Reino de Leão aparece numa espécie de esforço de combate aos árabes que haviam tomado a Península Ibérica no século VIII. É uma guerra que eu vou descrever daqui a pouco vinculada à Espanha. E quando esse Reino de Leão realizou a expulsão desses árabes, uma figura ligada a essa expulsão dá início ao processo de formação de Portugal, que seria a figura de Afonso Henrique. Afonso Henrique, para quem não sabe, é filho de Henrique de Borgonha, que havia recebido um condado chamado Condado Portugalense, próximo aqui da região que encosta a minha mão. Vamos colocar uma divisão aqui para facilitar, algo em torno desse território aqui, ó. E esse Condado Portugalense pertencia ao Reino de Leão. Aí o filho do Henrique de Borgonha, chamado Afonso Henrique, decidiu romper com Leão, dando origem ao Reino Português. Esse episódio, como está descrito ali, 1139, início do século XII, praticamente constitui aquilo que a gente enxerga como primeiro Estado Nacional. Só que o território português ainda não estava completo. Lembra da nossa última aula? Formação de território nacional. O território português ele avança mais para o sul. E essa conquista ocorre só no século seguinte, quando eu coloco conquista de Algarves, sul de Portugal. Então, note na minha setinha, Portugal surge ao norte e avança para o sul, compondo no século XIII, meados do século XIII, o seu território completo. Então, a gente entende, Portugal surge ao norte, região do Porto, e pega a região sul, região de Lisboa, completando o seu território. Então, muito antes de Espanha, muito antes da França e da Inglaterra, Portugal já está pronto ali em meados do século XIII. Aí você vai se perguntar, já tem todas as características de um Estado Nacional organizado? Claro que não. Essas características só são bem desenvolvidas com o decorrer de alguns séculos. Mas algo em Portugal chama muita atenção para o século XIV. E esse episódio ocorre em 1383, que está aqui, ó, chamado de Revolução de Avis. A Revolução de Avis representa para a história portuguesa, no século XIV, um pulo dinástico. Passa da dinastia de Borgonha, que deu origem a Portugal, à dinastia de Avis, em que um novo rei assume o poder de Portugal. Esse rei é chamado Dom João de Avis, e ao assumir o controle de Portugal, ele impede que Portugal tenha uma espécie, digamos assim, de ruptura política ao ser integrado ao reino vizinho, que é o reino de Castela. Em outras palavras, havia uma ambição de Castela de pegar Portugal. Castela que também queria expandir seu território. E no momento que havia essa ambição, Dom João de Avis impediu a união desses reinos, dando início a uma nova dinastia chamada Dinastia de Avis. E esse episódio entrou para a história com o nome de Revolução, do nome da família, Revolução de Avis.
Essa ruptura que coloca aqui no quadro, o início da nova dinastia, teve apoio de alguns setores sociais que vão apoiar essa mudança dinástica. O primeiro setor, a burguesia. Por que a burguesia apoia essa revolução? Porque a burguesia temia o lado agrário, o lado rural de Castela. Segundo motivo do apoio aí ligado que a pequena nobreza achava que seria menosprezada por uma corte de Castela e por isso ela aderiu manter Portugal separado de Castela, apoiando Dom João. E a própria população portuguesa, um termo aí usado para você, chama arraia miúda. Olha que expressão diferente, arraia miúda, termo que você pode colocar na sua redação, faz alusão ao quê? Ao povo. O povo português também aderiu manter Portugal separado de Castela, porque tinha muita simpatia com o novo rei, o Dom João de Avis. Por qual motivo? Era um rei que frequentava a praça, tinha um contato com o povo, e esse rei apoiou, né, o povo, e o povo apoiou o rei como consequência. Você vai se perguntar, qual é a importância da Revolução de Avis? Além de dar origem a uma nova dinastia, além de manter Portugal separado de Castela. O ponto central dessa revolução é um impacto que chama muito a nossa atenção, que está aqui embaixo, ó, apoio à expansão marítima. É bom lembrar que Portugal realiza a sua expansão no finalzinho aí do século XIV, entanto para o século XV, os primeiros movimentos que só ocorrem graças a quê? Graças a essa figura de Dom João e sua família. A família de Dom João era uma família ligada à navegação costeira, a gente chama de navegação de cabotagem. E como essa família tinha essa característica de dedicar essa atividade, isso acabou virando uma política de Estado. Então entendemos que Dom João, seus filhos, como o famoso Dom Henrique, o Infante, é um incentivador profundo da expansão. Não dá para imaginar a expansão marítima portuguesa, o olhar para o mar, para o Atlântico, sem associar a essa figura de Dom João e seus filhos. E seus filhos, em especial, o Dom Henrique, o Infante. Então, vincular esse episódio, que, diga-se de passagem, é até tão importante quanto a formação de Portugal, o episódio da Revolução de Avis. Tanto que os professores que dão aula de expansão marítima sempre lembram desse episódio como um fator central. Mudando o lado do quadro, agora a gente deixa um pouquinho Portugal para trás. Portugal volta em outras aulas, como temas como a União Ibérica e outros mais, e a gente chega aqui a esse episódio, que é o episódio que envolve a Espanha e sua formação. Quando a gente pensar na formação de Espanha, uma palavra deve vir à nossa cabeça de imediato. Essa palavra se chama reconquista. O que significa reconquista? É reconquistar o território que a Espanha perdeu para os árabes. Na verdade, nem existia Espanha, existiam reinos como os visigodos, que estavam lá há alguns séculos, mas é bom lembrar que a partir do século VIII, vindo da Península Árabe e indo em direção ao norte da África, os árabes, numa espécie de jihad, numa espécie de guerra santa, chegam até o Estreito de Gibraltar. Olham para o outro lado, enxergam o território europeu e atravessam o estreito e ocupam toda a Península Ibérica. Observe, vieram daqui, repito, norte da África, atravessaram e ocuparam toda a Península Ibérica. Isso ocorre quando? No século VIII. Observe aqui, século VIII. 700 e poucos árabes já estão por ali ocupando a região. Aqui no norte, onde eu estou mais ou menos marcando um X aqui, é uma região chamada de Astúrias. Ocorreu um episódio muito conhecido. Que episódio é esse? Pela primeira vez, os futuros espanhóis venciam os árabes em um combate. Como diria meu saudoso professor de Idade Média, que Deus o tenha, professor Marco Antônio, ele comentava que nem foi uma batalha, foi uma escaramuça, palavra que eu aprendi com ele. O que é uma escaramuça? Uma pequena batalha. E nessa pequena batalha dos futuros espanhóis contra os árabes, ali deu início a uma luta. Que luta é essa? A luta de reconquistar a Península Ibérica, que estava sob a influência de quem? A influência dos árabes. Essa guerra, chamada Guerra de Reconquista, devagarinho vai expulsando os árabes desse território. E é um processo lógico que tem sua origem mítica no século VIII, mas só foi mesmo realizado, historicamente falando, em torno do século XI para frente. Aqui é muito mais uma narrativa mítica do que necessariamente algo consistente.
Não importa, importa que, devagarinho, os espanhóis, né, em seus vários reinos, vão expulsando os árabes da região, vão reconquistando a região por séculos e séculos. Cabe apenas uma curiosidade, de vez em quando alunos perguntam se isso pode ser chamado de cruzadas. Não, não. Cruzadas em direção ao Oriente Médio. Aqui não é cruzadas, é reconquista. Repito, a expulsão dos árabes, também chamado de mouros, da Península Ibérica. Essa expulsão é marcada por uma curiosidade. Não surge a Espanha de imediato. Surgem alguns reinos que devagarinho vão se integrando. Observe, Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra, Reino de Aragão. Esses reinos vão se fundindo lentamente e formando aquilo que seria o futuro território espanhol. Até que no século XV, hein, gente? 1469, um casamento envolvendo um rei de Aragão e uma rainha de Castela. A rainha é a rainha Isabel e o rei é o rei Fernando. Os dois, chamados de reis católicos, conseguem unir formando um só país, que seria a tal da Espanha. Esse casamento envolvendo esses dois reis, repito, né, unindo essas nações, habilita, digamos assim, esse território a realizar o fechamento da Reconquista, expulsando, no final do século XV, para ser mais preciso, em 1492, expulsando os últimos árabes da Península Ibérica. Esse episódio, vamos colocar aqui para a gente completar nosso mapinha, ó, que simpatia, apagando, apagando, os árabes são expulsos de um reduto. Esse reduto fica aqui bem ao sul, que é o Palácio de Alhambra, um território muito famoso de árabes, inclusive um local de turismo, hoje muito de grande destaque, um palácio suntuoso. Eles expulsam esses árabes aqui, que fogem para qual território? Para a África, aqui embaixo, ó, fogem para essa região, deixando livre esse território para a Espanha. 1492, essa data se deve lembrar dela por outro motivo. Qual motivo é esse? A conquista da América. Olha que interessante. Foi logo depois que acabou a Reconquista que os reis católicos, Isabel e Fernando, resolveram financiar a expansão marítima. Olha o atraso em relação a Portugal. Somente depois da Reconquista que resolveram financiar Cristóvão Colombo. Outra curiosidade, Cristóvão Colombo foi recebido pelos reis católicos no seu projeto de expansão marítima exatamente no último palácio árabe que Isabel e Fernando passaram a frequentar por ser um palácio muito suntuoso. E foi ali que resolveram dar a Colombo os 3 navios, Santa Maria, Pinta e Nina, que levaria ao processo da expansão marítima espanhola. Se você um dia tiver curiosidade de saber de forma gráfica o que eu acabei de falar para vocês nesse desenho, pesquise depois a bandeira da Espanha. Você vai notar que na bandeira da Espanha você tem os 4 reinos representados num único brasão, Castela, Leão, Aragão e Navarra. E você vai notar também que em cima dos reinos existe uma coroa. E essa coroa representa a Espanha, que de certa forma domina todos esses reinos. Você vai notar que tem as colunas de Hércules, que seria o estreito de Gibraltar, e existe ali uma frase dando a entender que a Espanha iria além desse estreito, conquistando outras regiões, como a região da América. Então é muito curioso notar que ali no brasão da Espanha, a história que eu acabei de contar para vocês aparece. Então vale a pena depois, no seu celular, aí você, ó, caiu o pincel, peço desculpa, no seu celular você pesquisar depois, né, a região da Espanha, a bandeira da Espanha e tudo que eu falei para vocês. Para completar nossa aula, já falamos de Portugal, já falamos de Espanha, falta completar a região da França e da Inglaterra. E aqui, nesse caso, a gente tem um ponto de interseção. Por que a gente comenta os dois juntos? Porque algo integra esses dois. E o que integra esses dois? Um evento de guerra, em que os dois países disputam a mesma região. E qual região seria essa? A região do norte da França. E uma guerra muito conhecida chamada Guerra dos 100 Anos. 1337 a 1453. Na ponta do lápis a gente vê que passa de 100 anos. Mas não são 100 anos de uma guerra total. São uma série de batalhas que integradas formam aquilo que a gente chama de
Guerra dos 100 Anos. Uma guerra tão longa está disputando alguma coisa, né? O que se disputa? Primeiro ponto, se disputa o trono francês. Por questões dinásticas, tanto a França quanto a Inglaterra, os reis dos dois países ambicionavam ter o direito do trono da França. Isso sucedeu vários e vários reis dos dois países. Lógico que existe uma disputa econômica, e a disputa econômica é a disputa do território de Flandres, uma região no norte da Europa muito rica em comércio, que atraía o interesse dos dois países. E por fim, se destaca também a disputa pelo território mesmo, a geografia, regiões em que a nobreza disputava, que é a região do norte da França. Essa guerra tem, lógico, por 116 anos, muitas idas e vindas, que, ainda bem que para nós, não é cobrado muito em provas. Mas o seu final, sim, acaba sendo uma referência de destaque. Qual é o final dessa guerra? O final dessa guerra é que o rei da França, contando com o apoio de uma jovem camponesa, conseguiu estabelecer os combates necessários para que a França expulsasse os britânicos do território. E esse episódio tem a ver com a figura emblemática de Joana d'Arc, muito famosa, muito conhecida, uma camponesa que escutava vozes, que solicitava que ela lutasse pela França, e que mesmo ela, capturada pelos inimigos e queimada pelos inimigos, acabou incentivando os franceses a pegarem as armas e expulsarem os britânicos do continente, né, mantendo a sua influência apenas na ilha da Bretanha. Lógico que essa vitória francesa foi um elemento fundamental para o fortalecimento dessa monarquia francesa. E lógico, deixando para os britânicos um conflito interno muito relevante, que é uma guerra em que duas famílias disputam o poder. E essa guerra, até coloquei aqui embaixo, ó, muito pouco cobrada, mas conhecida, né, chamada Guerra das Duas Rosas, em que a família York e a família Lancaster, que tem no brasão de cada família uma rosa, né, como referência, passam a disputar o trono britânico. É um pouco resquício da Guerra dos 100 Anos, né, como se fosse quase uma guerra civil britânica que ocorre após o fracasso da briga contra os franceses. E essa guerra acaba levando a um acordo que dá origem a uma nova dinastia, essa sim importante, essa sim muito cobrada, que é a dinastia Tudor, que se inicia aqui com o monarca Henrique VII, que depois, né, vai suceder por figuras importantíssimas na história, como Henrique VIII, com o anglicanismo, e a figura muito relevante, que é Elizabeth, como sabemos, né, a rainha que consolida a força britânica na modernidade. Gente, passamos aí pelos Estados Nacionais nesse segundo vídeo a respeito da formação. Primeiro, né, o incentivo e as características. O segundo vídeo, né, os principais pontos vinculados a cada um dos estados. Com essa nossa conversa, a gente está bem habilitado para poder, né, cair em cima das questões, desdobrar sobre as questões do módulo, que eu acho que vocês vão ter aí sucesso se tudo correr bem. Abraço para todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!